Ao vivo? Não. Vamos junto? Não? Ih, rapaz. Galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo em qualquer momento. Eu sou o João Campos. A gente se conheceu semana passada na aula ao vivo e hoje a gente está aqui em plena quarta-feira de cinzas com uma aula dessa. Quarta-feira de cinzas? Pô, Pedrão, fala pra gente, essa aula foi cara, não foi? Foi cara. Né? Pô, porque assim, né, no meio do carnaval, todo mundo descansando em casa e você tá tendo uma aula desse nível ao vivo, de graça. É isso mesmo? É, porque o cara tá focado, mestre. Caraca, então não pagou, ninguém pagou nada. Não de graça. Exato. Caraca, o que você pode fazer? O que a galera pode fazer então pra dar uma compensada nesse bagulho então? Pô, a diferença é muito grande, né? Deixa o like, já entra, deixa o like, compartilha essa aula pros seus amigos e fala que tem estúdio com o Luiz um ano inteiro. Um ano inteiro. Show de bola. É assim que você compensa, olha aí. Caraca, uma aula dessa grátis no carnaval? Pô, isso não tem preço. O mínimo que você pode fazer é o like de graça, se inscrever no canal e acompanhar a gente o ano inteiro. Beleza? Então, queridos, na semana passada a gente já começou a falar sobre um assunto que é ecologia. Tu sabe bem que ecologia é se não o assunto que mais aparece todo ano no Enem, na parte de biologia. Na semana passada a gente já falou sobre os níveis de organização e hoje a gente vai continuar isso e vai entrar em um assunto especificamente que é a cadeia alimentar e a dinâmica de populações. Vamos junto? Vamos que vamos. Foi. Vamos lá. Pessoal, uma cadeia alimentar, esse nome você já ouviu várias vezes, ouviu no Fundamental 2, ouviu no teu ensino médio, ouviu uma porção de vezes. Mas o que é a cadeia alimentar? Galera, como o nome já diz, alimentar te dá uma ideia de alimentação. Inclusive você pode ouvir por aí o nome cadeia trófica, que tem essa mesma ideia, carrega o mesmo conceito. Uma cadeia alimentar, então, é uma forma de eu representar como um ser vivo. Pode ser uma planta, um animal, um fungo, uma bactéria. Como um ser vivo faz para, dentro do seu cotidiano, dentro da sua vida, obter os nutrientes necessários para que ele funcione, para que seu metabolismo funcione. Opa, JJ falou, semana passada, metabolismo, água, sais minerais, tudo se liga, tá, galera? Metabolismo, então, ele é mantido graças aos nutrientes e a gente vai ver como esse indivíduo, não importa de que grupo ele seja, ele vai obter esses nutrientes. Beleza? Então, ó, transferência contínua de energia entre os seres vivos de um ecossistema. Então é dessa forma, na cadeia alimentar, que você vai ver como esse indivíduo vai pegar energia para ele. E essa energia ela vai se transferindo de forma contínua. Ela começa e ela vai linearmente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o fluxo de energia e você vai ver que esse fluxo ele é unidirecional. Vamos chegar lá daqui a pouco. O que importa aqui nesse momento, eu quero que você saia desse slide sabendo, é que essa energia ela vai fluindo, ela vai passando entre os componentes daquela cadeia alimentar. Tranquilo? Segunda coisa, cada organismo busca nutrientes para atender às demandas metabólicas. Já tinha falado disso já, tá? Então você pode ver numa cadeia alimentar que aquele indivíduo ele vai conseguir de alguma forma buscar os nutrientes que eles precisam. Então, aqueles nutrientes que você está vendo lá com o Júlio, água, sais minerais, glicose, lipídio, proteína, tudo isso que ele precisa para manter o metabolismo, ele vai obter de alguma forma. E você vai ver isso na cadeia alimentar. Terceiro e último tópico, ela é dividida. A cadeia alimentar ela é dividida, ela é separada em blocos. Esses blocos, ou melhor, níveis, se chamam níveis tróficos. Está aqui em destaque. Beleza? Vamos lá. Então é o seguinte, existem basicamente 3 níveis tróficos para a gente dividir. O primeiro nível trófico são os organismos chamados de produtores. Produtores te dá qual ideia, Pedrão? Produtor. Tu pensa em produtor, te lembra o quê? Produtor. Cadeia de produção, é o cara que cria algo, produz algo. Pô, excelente, o cara que cria, o cara que produz. Galera, produtor não é à toa. O nome produtor, você tá lembrando assim, pô, mas eu lembro lá na química, eu ouvi Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Está correto, está perfeito. Só que eu estou falando de criar, de produzir aqui, eu estou falando de energia. Esses organismos chamados de produtores, eles são responsáveis por produzir a energia na forma química, por transformar a energia para a energia química e inserir essa energia na cadeia alimentar. Se são eles quem produzem, se são eles que começam, se são eles que introduzem, esses organismos são sempre, via de regra, o primeiro nível trófico da cadeia alimentar. Sem eles, não existe outro indivíduo.
Se você não tem um indivíduo começando essa cadeia, se não tem um indivíduo iniciando aquela energia, como o Pedrão falou pra gente, se não tem esse início, esse start, esse começo, não tem nada. A cadeia não funciona. Então eles sempre estão na base, no início daquela cadeia alimentar. Beleza? Você deve ter ouvido falar desse nomezinho ali, ó, organismos autotróficos. O que é um organismo autotrófico? Vamos pela palavra, vamos pela etimologia da palavra. Auto vem de a si mesmo. Pensa lá, pô, eu li a bibliografia do Machado de Assis, a autobibliografia do Machado de Assis, ou de qualquer outro escritor desse da vida. É uma bibliografia feita pelo próprio autor. Então, auto vem de a si mesmo. Trofia, trófico, a gente já conversou que tem uma relação com alimentação. Falei para você, cadeia alimentar ou cadeia trófica. Então, trófica vem de alimentação e auto vem de a si mesmo. Então, um organismo autotrófico, ele vai produzir os seus próprios nutrientes. Mas, João, como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai conseguir esses nutrientes? Ele vai conseguir esses nutrientes através de duas reações metabólicas. Esse organismo ele pode ser um fotossintetizante e ele faz isso através da fotossíntese, tá? Aquela velha conhecida, a plantinha vai lá, pega a luz, água do subsolo, usa tudo isso, gás carbônico pelo estômago, mexe tudo isso, junta tudo isso, uma porção de reações para produzir energia. Ou podem ser como algumas bactérias que vivem nas regiões afóticas, sem luz, e elas se recorrem à quimiossíntese. São bactérias, então, quimiosintetizantes. Não importa se é a primeira ou se é a segunda, se é fotossíntese ou quimiossíntese. Todas são sínteses, todas são produções, todos são produtores. Tranquilo? Introdutores da energia na cadeia, já falamos sobre isso. Agora um pouquinho de química de leve. Convertem compostos inorgânicos em orgânicos. São eles que vão pegar, por exemplo, gás carbônico, molécula inorgânica, água, molécula inorgânica, e vão produzir glicose, proteína, lipídio, moléculas orgânicas, como o Júlio está falando muito bem lá na outra frente, lá na Bio 1, tá? Galera, uma informação importante, né, Pedrão? É importante que o aluno assista tanto a Bio 1 quanto a Bio 2. Exato. São assuntos que se conversam. Tem que ter o know-how todo da matéria. Perfeito. Se você, não, vou assistir só a aula de Bio 1 porque a Bio 2 não cai tanto. Pô, pelo contrário. Pô, vou assistir só a Bio 2 porque é mais importante, é mais legal. Pô, claro que não. Você precisa ter essa informação se combinando. É Biologia 1 e Biologia 2, mas é tudo Biologia. Tranquilo? Vamos lá. Beleza, esse foi o primeiro nível trófico. O segundo nível trófico são os organismos chamados de consumidores. E aqui eu preciso que você já coloque na sua cabeça que quando eu falo de consumidor, eu estou falando de um grupo de indivíduos. João, como assim? Produtor é produtor, ponto. Consumidor, existem subdivisões. Então existem consumidores de diferentes formas. Existem consumidores em diferentes níveis. É como se fosse um subnível. João, como assim? Melhora essa informação, vai. Vamos lá. Todo consumidor é um organismo heterotrófico. Ele precisa obter energia, nutriente, de uma forma que não depende dele. Então não é auto, não é de si mesmo. É de uma origem diferente. Ele vai buscar lá em outro organismo aquele nutriente, aquela alimentação, aquela energia. Então o organismo heterotrófico, ele vai obter através de outro ser vivo, que a gente vai ver isso na cadeia alimentar, ele vai obter nutrientes para que ele sobreviva, para que ele funcione. Tá, João, entendi. Então o organismo heterotrófico, ele vai consumir a matéria orgânica, ele vai consumir nutrientes de outro ser vivo. Beleza. Só que dependendo do organismo que ele consumir, dependendo de onde ele for buscar esse nutriente, querido, ele vai ter uma subclassificação. Ele pode ser primário, secundário, terciário, quaternário. É um nível hierárquico, né, gente? Primário, depois secundário, terciário e por aí vai. Quando eu mostrar uma imagem de uma cadeia, um exemplo, você vai entender plenamente esse conceito de primário, secundário, terciário e por aí vai, tá bom? Utilizam energia que já foi inserida na cadeia alimentar, tá? Então eles não são capazes de produzir, eles não são autotróficos, eles não fazem quimiossíntese nem fotossíntese. Eles só obtêm esse nutriente, essa energia que já foi inserida por um produtor. E é por isso que toda cadeia começa com um produtor. Beleza? Existe um tipo específico de consumidor, lá na cadeia alimentar, que são chamados de decompositores. Um decompositor, ele é um tipo especial de consumidor, tá? Ele é um tipo especial de consumidor. Esse decompositor, ele tem uma característica um pouco diferente só em relação aos consumidores. A diferença é que um decompositor, ele não
caça ativamente o seu nutriente. Ele não busca ativamente aquele alimento. Ele fica esperando. Ele fica esperando esse nutriente, esse ser vivo, esse ser vivo morrer. Ele se alimenta de matéria orgânica morta. Ele espera, por exemplo, um animal, uma planta que morreu, que entrou em decomposição, o nome não é à toa, entrou em decomposição e ele vai começar a consumir aquela matéria orgânica e a partir dela ele vai formando matéria inorgânica. Queridos, lembra lá do Rei Leão? Um ciclo sem fim? Essa expressão faz todo sentido. Um ciclo sem fim. Eu não posso começar com um produtor, pegar toda a matéria que existe, pegar todos os elementos químicos que existem, produzir energia e acabou. Eu preciso ter uma volta. Tem alguém que leva, alguém que traz. Se tem um organismo que leva a matéria da inorgânica para a orgânica, tem que ter algum organismo que faz o reverso. Senão, imagina, nenhuma planta mais nasceria. Se toda a matéria orgânica que já foi fabricada na Terra estivesse aqui ainda, não tem espaço mais para nenhuma matéria orgânica nova ser fabricada. Tranquilo? Beleza? Finalmente, aqui está a imagem de uma cadeia alimentar. Repara que é uma sequência linear, queridos. É uma linha, uma cadeia linear. Em que eu tenho lá na ponta de lá, ó, lá no comecinho, eu tenho uma planta, tá bom? Eu tenho um organismo autotrófico, que eu vou classificar como produtor. O insersor, aquele que vai começar a cadeia alimentar, vai inserir energia naquela cadeia. Logo depois eu tenho um inseto, tá? Esse inseto que é um inseto herbívoro, ou seja, ele vai se alimentar justamente da planta. Esse inseto herbívoro busca nutrientes naquele primeiro nível lá no produtor. E agora, esses nutrientes que ele obteve na plantinha fazem parte da sua composição. Ele usa aquilo para manter o seu metabolismo, ele usa aquilo para funcionar. Beleza. E o excesso ele acumula nos tecidos. Aí chega lá um roedor, um ratinho, e esse rato vai lá e consome esse inseto, por exemplo. Consumindo esse inseto, ele obtém os nutrientes que ele precisa para sobreviver, para o metabolismo funcionar. Pessoal, se esse rato só comer esse inseto, se esse rato só buscar esse rato não é classificado como herbívoro, porque ele não está comendo planta, não está comendo organismos vegetais, ele está comendo outros animais. Então esse ratinho aqui, nesse exemplo que eu estou te dando, ele é um organismo carnívoro. Ele é um organismo insetívoro. Ele come inseto. Perfeito? Último nível aqui. Ah, perdão. Eu falei do rato, falei que ele come inseto. Beleza, mas João, a formiga, né, o insetinho que está aqui, ela é um consumidor? Um decompositor? O que ela é? Pô, ela está consumindo. Está consumindo a planta. Então esse inseto aqui, ela não está produzindo. Ela está consumindo. Assim como esse rato, assim como essa ave aqui também. Essa ave, uma coruja, por exemplo, ela está consumindo os nutrientes presentes naquele rato e ela está se alimentando a partir desses nutrientes. Galera, tanto a formiga, quanto o rato, quanto a coruja, os três são consumidores. Só que para não ficar muito vago, para não ficar uma informação muito vaga, a gente cria uma subclassificação. Em vez de falar em consumidor ponto e acabou, aquele consumidor que consome primeiro a matéria orgânica, eu chamo ele de consumidor primário. Aquele consumidor que consome depois a matéria orgânica, eu chamo ele de consumidor secundário. Aquele que vai por último, nesse exemplo aqui, e consome matéria orgânica, é o consumidor terciário. João, dá para ter mais? Dá para ter um quaternário? Dá. Dá para ter um quintenário? Até dá. Dá para ter infinito então, João? Mais ou menos. Quando eu te mostrar o fluxo de energia, você vai entender por que não existem cadeias muito longas, com 7, 8, 9 indivíduos formando ela. As cadeias costumam ter de 4 a 6 indivíduos por cadeia alimentar. Tranquilo? Agora, Pedro, fala pra mim. Sim. Se esse rato aqui, se esse ratinho que tá ali, ele come aquele insetinho que tá ali, né? Sim. Se acabar esse inseto, sumiu, não tem mais inseto, o que rola com esse rato? Esse rato começa a morrer de fome. Passa fome, né? Exato. Pedro, tu acha que na natureza os organismos comem um único indivíduo? Ele se alimenta só daquilo ali? Não. Acabou, morreu, né? Não é assim que funciona. Então, uma cadeia alimentar é uma simplificação que a gente faz para entender como ocorre a relação de obtenção de nutrientes. Beleza. Só que na natureza, galera, na vida real, as cadeias alimentares não acontecem de forma exclusiva, de forma independente, de forma única. O que acontece na natureza, queridos, é
a existência de teias alimentares ou teias tróficas. Repara que nesse esquema aqui, eu tenho indivíduos que vão obter uma série de alimentações diferentes. Eles vão puxar, eles vão obter nutrientes de várias origens, de várias fontes. Se uma acabar, se a outra acabar, eles vão conseguir pegar esse nutriente de outra fonte, tá bom? Então eles sempre vão apresentar outras possibilidades. Isso é uma teia alimentar. Então uma teia alimentar é diferente da cadeia, porque a cadeia ela é linear, é uma linha só. Uma teia alimentar ela é multilinear, ela tem várias linhas, ela tem várias possibilidades. Isso aqui nada mais é do que várias cadeias dessa aqui, só que unidas. Então, em vez de eu deixá-las soltas, eu peguei e falei, olha, na natureza de verdade, aquele pássaro ali, esse pássaro aqui, ó, azulzinho, ele come não só esse inseto, mas come também algumas sementes, tá bom? Então eu juntei as cadeias alimentares em uma única informação. Pedrão, quanto tempo foi até agora? 16. Show de bola, tamo tempo ainda então. Dá pra falar muita coisa ainda. Galera, até aqui tu tá entendendo, né? Tá tudo ótimo, tudo perfeito. Pô, quarta-feira de cinza, carnaval rolando solto. Aproveita que deu essa paradinha, já deixa o like. Caraca, exatamente. Fortalece a gente. Perfeito, perfeito. Agora que deu aquela pausa, teu pai, tua mãe passou aí te oferecendo um copo d'água, viu que tu tá estudando, ficou orgulhoso de você, tá? Para aí, dá aquela quebrada, levanta, estica um pouco o corpo, levanta, estica a mão, dá uma oxigenada no cérebro e, óbvio, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino. Semana que vem a gente já volta com aula ao vivo mesmo. Você pode perguntar ao vivo. Inclusive, Pedro, foi até bom falar isso agora. Pô, professor, eu tô numa aula agora no carnaval, tive uma dúvida no que você falou, vou ficar por isso mesmo? Claro que não, né, Pedro? Exato. O que o aluno faz então? Então, ele vai chegar na tua aula, ele vai deixar um comentário ou manda um direct pra gente no nosso Instagram. Perfeito, então... Você nunca fica sem dúvida. Pô, isso que eu ia falar. Perfeito, então aluno com dúvida no Estúdio com o Luiz tem? Zero dúvida. Zero dúvida. Perfeito. Então, aluno com dúvida aqui não existe. Beleza? Tamo junto então. Vamos que vamos. Pô, a teoria é linda, a teoria é maravilhosa, mas a teoria sem prática não adianta. O que vai te levar para federal, o que vai te levar para estadual lá no ano que vem, né, na tua provinha do final do ano, é isso aqui. É a repetição do exercício, tá? Então tem que fazer exercício, óbvio. Vamos lá então. Exercício 1. Questãozinha do Enem, muito famosa, tá? Muito famosa. Ela viralizou por aí, você possivelmente viu essa questão alguma vez na vida. Os personagens da figura estão representando uma situação hipotética de cadeia alimentar. Repara, a imagem está um pouco borrada, porque a prova é em preto e branco, mas você tem ali, ó, um humano, né, um homem das cavernas, aqui mais ou menos, ó, um homem das cavernas, e ele está pensando em comer esse tigre, né, esse tigrezinho que está aqui, esse mamífero que está aqui, dente de sabre. Então ele está ali na imaginação dele, pensando em comer e matar esse tigre aqui. Beleza. Enquanto isso, esse tigre aqui, ó, do lado de cá, ele está pensando em matar esse cara. Então eles estão na brincadeira ali, né, quase numa briga de gato e rato, um tentando pegar o outro. E lá atrás, solto, fora da brincadeira, né, como quem não quer nada, tá lá o nosso querido urubu aqui, ó. Tá aqui o nosso querido urubu, que é um animal que se aproveita da carniça, se aproveita de animais mortos. Então ele tá lá esperando o seguinte, pô, o homem quer matar o tigre quer matar o homem, se os dois morrerem, eu me dou bem. Então eu quero mesmo que os dois morram para eu ter comida em dobro. Beleza. Ok. Suponha que, em cena anterior apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. Então, esse rapaz aqui, ele comeu, antes de vir para cá, frutas e grãos. Fala para mim, frutas e grãos são alimentos de origem vegetal, são plantas, perfeito? Se são plantas, são organismos produtores, fotossintetizantes. Então, nesse exemplo hipotético que o Enem está te contando, esse homem, ele atuou nessa cadeia alimentar como um consumidor primário. Ele pegou nutrientes de um produtor. Beleza, ponto. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem sucedido e posteriormente servir de alimento aos abutres, o tigre e abutres ocuparão, respectivamente, os níveis tróficos de... Vamos lá, vamos com calma. Volta para cá. O homem comeu semente. Se o homem comeu semente, esse homem ele é consumidor primário. Beleza. Ele colocou uma situação hipotética em que o tigre foi bem sucedido. Então o tigre foi lá e comeu esse homem. Se o tigre se alimentou do homem, esse tigre, a partir de agora, atuou como consumidor secundário. Ele comeu o primário. Beleza. Consumidor secundário. E, posteriormente, depois,
o abutre conseguiu se alimentar desse tigre. Perfeito? Posteriormente, serviu de alimento aos abutres. Então, o abutre, está lá em cima, ele conseguiu se alimentar desse tigre que está lá embaixo. Tá? Então, a pergunta do Enem é, nessa cadeia específica, os abutres e tigres ocuparão qual posição? Qual nível trófico eles vão ocupar? Galera, tigre comeu humano. Então, o tigre é consumidor secundário. Já o abutre comeu o tigre. Então, o abutre é consumidor terciário. Beleza? Que letra que está falando isso pra gente? É a letra C de coração. Tá? Consumidor secundário, o tigre. Consumidor terciário, o abutre. Beleza? João, não entendi. Fala o que o Pedro falou. Manda mensagem aqui no chat. Manda mensagem lá no direct do Instagram. Tá? Que a gente vai te responder o mais rápido possível. Tá bom? Isso aí, mestre. Vamos junto. Beleza. Segundo exercício, pode? Vamos lá. Estudos de fluxo de energia em ecossistemas demonstram que a alta produtividade nos manguezais está diretamente relacionada às taxas de produção primária líquida e à rápida reciclagem dos nutrientes. Ponto. Até aqui você não precisa se dar muita importância para essa informação. Tá? Ele está ambientando a questão. Ele está colocando o cenário da questão. Beleza. Como exemplo de seres vivos encontrados nesse ambiente, temos 2 pontos. Agora é a hora que você pega o teu lápis, né, a tua caneta preta, lá na hora da prova, e você vai sublinhar essa informação. Você tem que ter essa informação em destaque para você. Temos aves, caranguejos, insetos, peixes e algas. São 5 indivíduos, 5 grupos. Dos grupos de seres vivos citados, as que contribuem diretamente para a manutenção dessa produtividade no referido ecossistema são... Pessoal, vamos lá. Ele falou em produtividade, a manutenção da produtividade. Quem são os organismos que fazem a produtividade, que realizam a produção? São aqueles organismos classificados como produtores. E a gente sabe muito bem que um produtor tem que ser ou um organismo quimiosintetizante, bactérias, por exemplo, ou organismo fotossintetizante, as plantas, por exemplo. Diz para mim, ave, caranguejo, inseto e peixe não são organismos capazes de fazer fotossíntese. Não são organismos que produzem energia, produzem matéria orgânica a partir da matéria inorgânica. O único organismo aqui capaz de fazer fotossíntese é esse grupo aqui, o último grupo, as algas. Tá? Então somente as algas são capazes de fazer a fotossíntese. A partir disso, elas são responsáveis por manter a produtividade dessa cadeia alimentar. Gabarito letra B. B de bola. Tá bom? Beleza. Então, deu para pegar a informação? Deu para testar? Vimos a teoria? Aplicamos na prática? Vamos voltar agora para mais um conceito. Quebrou um pouquinho, concentrou, aplicou o conhecimento. Vamos voltar para mais conhecimento, depois tem mais exercício. João, essa imagem está errada, você botou o slide antigo de novo. Fica tranquilo, calma. Eu vou usar essa mesma imagem, porque você já viu essa informação. Então agora fica mais fácil para você inserir uma nova informação dentro dessa imagem, dentro desse cenário. Você já entendeu a relação alimentar existente. Você já entendeu de onde cada indivíduo busca o seu nutriente. Agora falta a gente adicionar uma informação. Que informação é essa? O fluxo de energia. Lembra que eu te falei que o nome produtor não é à toa? O nome produtor é porque ele produz energia. Ele vai conseguir gerar energia química para aquela cadeia alimentar inteira utilizar. Beleza. Então, de onde que essa plantinha ela tira essa energia? No caso da planta, como a gente já falou, fotossíntese. Foto vem de luz. Essa luz é a luz solar, por exemplo, tá? Então a luz solar, ela gera energia para que essa plantinha comece a produzir energia. Então vamos lá, vamos criar aqui uma situação hipotética em que essa barrinha aqui, amarela que eu coloquei na tela para você, ela representa um número, um valor hipotético de energia que aquela plantinha tem. Uma energia em caloria, normal, padrão, um valor, tá? Aquele tamanho ali, quanto maior aquela barra, mais energia ela tem. Tudo bem? Beleza. Quando esse inseto aqui, ele for comer aquela planta, uma parte dos nutrientes, uma parte da energia que ele capturou, ele vai gastar com seus gastos metabólicos para funcionar, respiração celular, uma série de reações do metabolismo que ele precisa. Ele vai perder uma parte desses nutrientes, essa energia, no processo de digestão, vai formar fezes, por exemplo,
tá? Então ele tem perdas nessa história. De tudo que ele come, ele só abriga, ele só acumula uma parte da energia que ele consumiu. Então, de tudo que ele consumiu, ele aproveita uma grande parte. O excesso que é armazenado, o que de fato passa a fazer parte dos tecidos desse animal, é uma parte que é, via de regra, menor. Via de regra menor. Cerca de 10% da energia somente passa de um nível trófico lá de trás para o outro. Tá bom? Cerca de 10%. Beleza. Quando o ratinho ele for consumir aquele inseto, o mesmo processo vai acontecer. A mesma lógica vai acontecer. Uma parte da energia que ele consome daquele inseto, ele perde no processo. Ele perde durante esse ato. Então a energia que o rato obtém consumindo aquele inseto é menor. Tá? É menor. De novo, cerca de 10% em relação ao que ele comeu. Beleza. Por último, aquela coruja, quando ela for consumir esse ratinho, o que vai acontecer? Ela vai obter ainda menos energia. Tá bom? Cara, você está vendo claramente que a energia ela tem um padrão muito claro na cadeia. Ela começa muito alta e ela vai caindo ao longo da cadeia alimentar. Ela vai diminuindo. Nisso que essa energia ela vai diminuindo, está respondida aquela pergunta que eu te lancei mais cedo. Por que uma cadeia não é muito longa? Por que eu não encontro cadeias muito compridas? Porque chega um ponto em que passa a ser desvantajoso obter nutrientes desse animal aqui. Chega um ponto em que não compensa caçar um animal desse topo de cadeia, como eu chamo, né? O nível mais alto da cadeia. Não compensa. A recompensa energética obtida é muito baixa. Tá bom? Mas fala pra mim, uma coruja dessa, como é que ela faz para sobreviver, então, já que ela obtém pouca energia? Fala pra mim, Pedro, se tu pega pra comer um negócio, e esse negócio é pequeno, ou, sei lá, tu tá com muita fome, você comeu um negocinho pequenininho, um pedacinho de pão, uma coisinha pequena, o que você faz? O pão tá tudo cortadinho em pedacinho. Tu comeu um só, tu para por aí? Claro que não. Claro que não, né? Tu vai fazer o quê? Vários. Vai comer vários. Vai pegar vários. É a mesma coisa que a coruja vai fazer. Se a energia que ela vai ter no alimento dela é pequena, ela vai recorrer a vários. Ela vai buscar vários daquele ali. Ela vai consumir uma porção. Guarda essa informação. Porque é esse conceito, essa ideia de que quanto maior o nível trófico, quanto mais de lá para cá eu for andando, quanto mais do produtor para o consumidor eu for andando, maior é a necessidade desse animal de topo consumir uma grande quantidade de outros indivíduos. João, mas por que isso é importante? Para que você entenda esse segundo conceito aqui. Bioacumulação e magnificação trófica ou biomagnificação. Queridos, primeira coisa que você tem que fazer, bateu o nome nessas duas palavras, você precisa entender que são coisas diferentes. A bioacumulação é uma coisa, a magnificação trófica é outra coisa. São dois conceitos diferentes, só que um não acontece sem o outro. Vamos lá, vamos devagar. Bioacumulação. Bio vem de ser vivo. Acumulação, acumular. A bioacumulação é um fenômeno individual. É um fenômeno orgânico. É um fenômeno que acontece em um indivíduo. É um fenômeno que acontece caracterizado por quando um organismo passa a acumular determinado composto em sua composição química tecidual. João, fala em português, por favor. Quando um organismo ele passa a estocar grandes quantidades de um composto e ele não consegue liberar, ele não consegue degradar esse composto, eu digo que esse composto ele é não biodegradável. Ele não é degradável por aquele organismo. Então ele passa a acumular. Ele passa a acumular. Significa o seguinte, se esse caramujo aqui, ó, se esse caramujo aqui, ele consumir uma quantidade desse composto que sofre bioacumulação na vida dele, ele vai passar a vida inteira com os níveis daquele composto dentro do corpo dele praticamente iguais para sempre. Ele não consegue liberar aquele componente. Aquele componente se acumula. Ele fica preso. Tudo bem? Então, bioacumulação é um fenômeno individual. Perfeito. Ok. Magnificação trófica é outro fenômeno. A magnificação trófica, ela só acontece porque alguns compostos, alguns elementos químicos
eles se bioacumulam. Então, já entendeu a primeira parte, já entendeu a bioacumulação. Guarda ela no bolso. Vamos para a segunda informação. A magnificação trófica, ela vai acontecer, então, quando eu penso que a cada nível trófico que passa, o organismo que está vindo, o organismo de topo, ele vai buscar mais comida ainda. Esse inseto come planta. Só que, para lá, come planta. Só que ele não pega todos os nutrientes. Então ele vai comer mais. Esse rato, quando ele come o inseto, ele não absorve tudo. Então ele vai comer mais. Essa coruja, quando ela come o rato, ela não absorve tudo. Então ela vai comer mais. Vai comer mais. Agora pensa que em vez de ser energia que está diminuindo, que está sendo dissipada na cadeia, igual aqui, nessas barras amarelas, eu tenho uma outra coisa. Eu tenho um composto tóxico, como por exemplo o DDT. Está aparecendo aí para você. Então vamos considerar que esse DDT, um pesticida orgânico, esse pesticida usado para controlar pestes em plantações, esse composto orgânico, que é um composto bioacumulável, é um composto que, uma vez dentro da composição desses organismos da cadeia, ele passa a ficar retido, a ficar acumulado. Vamos supor que acabou caindo, né? Ele foi descartado erradamente, DDT nessa cadeia aqui, nesse ecossistema ambiental aqui. Pum! Tá lá o DDT. Beleza? A plantinha, essa planta de fundo que está aqui, ela ao longo da vida dela acabou absorvendo uma quantidade desse DDT. Igual essa barrinha roxa, vai. Você que jogou Mario na infância, jogos no geral, sabe que roxo costuma representar algo tóxico nos jogos, algo problemático, algo que causa dano. Então essa barrinha roxa aqui, ela traz essa ideia de algo que não é legal, algo que não é maneiro. Só que é o seguinte, galera, o nível, esse comprimento da barrinha aqui, por ser muito pequeno, não causa mal para ele. Então ela é problemática. Esse componente, esse DDT, é problemático, mas em níveis baixos não. Então essa planta sobrevive com esse DDT. Beleza. Quando o caramujo vai buscar essa planta para se alimentar, o que ele acaba fazendo? Ele precisa consumir mais, porque a energia que ele pega não é 100%. Então ele vai consumir 1, 2, 3. Ou seja, ele vai absorver esse composto, essa toxina, esse DDT, e vai aumentar a sua concentração. Repara que a barra ficou maior. Depois desse caramujo, vem lá o lambari, um peixinho. Esse peixinho não come 1, não come 2, não come 3 caramujos. Ele come mais, igual o Pedro falou do pão. Vai comer mais. Precisa de energia, tem pouco nutriente, tem pouca energia porque a energia está caindo, está sumindo na cadeia, está sendo dissipada. Vai comer mais. Aumentou de novo. Esse peixe maior, que vai mais uma vez precisar comer maiores quantidades do lambari, aumenta de novo. Está aumentando, está aumentando. O problema do DDT é que ele é um composto que ele não faz mal em doses baixas, né? Ele acaba passando despercebido. O problema é quando o nível dele acumula uma quantidade muito alta. E geralmente esse evento acontece com as aves piscívoras, aves que comem peixes. É quando esse nível de DDT fica tão alto que passa a ser letal e aquela ave passa a morrer. Para você que está aí a fim de uma sugestão de leitura, algo um pouco diferente, para desligar a sua mente, mas se manter dentro do contexto, pegar a palavra, vocabulário, vale a pena a leitura do livro Primavera Silenciosa. Tá? Foi escrito por uma bióloga americana, a Rachel Carson, em que ela explica, né, ela cita todo um estudo que ela fez de caso em uma região da Califórnia, se não me engano, em que ela começou a perceber que tinha menos aves do que o comum. E justamente daí o título Primavera Silenciosa. Tá bom? Beleza? O barulho de aves começou a ficar menor. Vale a pena a leitura. Tá? Então, para você que gosta de esquematizar, fazer aquele roteiro, fazer aquele caderno bonito para ter essa informação, bioacumulação é um fenômeno individual ao longo do tempo, em que as toxinas vão aumentando ao longo do tempo. Biomagnificação ou magnificação trófica não tem a ver com o tempo, ele tem a ver com a cadeia alimentar. Tem a ver que os organismos de baixo, consumidores mais baixos, vão acumulando essa toxina e conforme a cadeia vai passando, os consumidores de topo vão sempre acumulando mais e mais e mais. Tranquilo? Pedrão, quanto tempo a gente tem? Tá acabando já. Uhum. Perfeito, 10 minutinhos, dá pra gente fechar então.
Temos mais 3 questões para fazer sobre esse assunto. A parte teórica acabou. Agora vem a parte mais importante, a parte de colocar em prática. Vamos lá. Suponha que um pesticida lipossolúvel, para aqui, lipossolúvel, solúvel em gordura. Beleza. Que se acumula no organismo, opa, já te falou que ele é bioacumulativo, que ele não é biodegradável, que ele se acumula no organismo. Após ser ingerido, tenha sido utilizado durante anos na região do Pantanal, ambiente que tem uma de suas cadeias alimentares representadas no esquema. Acompanha aí comigo no slide, ó. Plâncton, pulga d'água, lambari, piranha, tuí. Me ajuda aqui, Pedro, não estou conseguindo ler? Tuiuiu? Isso, Tuiuiu, obrigado. Um pesquisador avaliou a concentração do pesticida nos tecidos de lambari. Então aqui no meio, terceiro nível, ó, o lambarizinho ali, ó, lambari. Tá? Lambari na região e obteve um resultado de 6,1 partes por milhão, ppm. Então isso é uma unidade de concentração. Ele pegou o lambari e mediu 6,1 partes por milhão. Perfeito. Qual será o resultado compatível com a concentração do pesticida em ppm, a unidade, nos tecidos dos outros componentes da cadeia alimentar? Aí você que fez essa prova, você que pegou o Enem, olhou essa imagem aqui e se assustou. Falei, caramba, peraí, biologia, matemática, deu ruim. Aonde eu tô? Calma, fica tranquilo. Volta no enunciado e presta atenção no valor que ele te deu. Ele falou que o lambari, que é o nosso terceiro nível trófico, o nosso consumidor secundário, ele tinha, cata aqui a informação, 6,1 partes por milhão, ppm. Nosso terceiro nível trófico, consumidor secundário, tem 6,1 partes por milhão. Você que assistiu a aula lá no estúdio com o Luiz, viu que a concentração desse pesticida, que tende a bioacumular, ele tende a aumentar ao longo da cadeia alimentar. Então fala pra mim, eu posso no primeiro nível, lá no plâncton, ó, lá no plâncton, eu posso ter um valor maior do que 6,1? Fala nunca. Nunca. Porque se esse composto vai aumentando, vai se concentrando ao longo da cadeia, e eu sei que o terceiro nível tem 6,1, o primeiro nível trófico nunca pode ter mais. Então o primeiro nível trófico não pode ser a letra A, 15,1, não pode. Não pode ser a letra B, 6,1, igual ao terceiro nível trófico. Pode ser a letra C, pode ser a letra D e não pode ser a letra E, porque também é maior do que o terceiro nível trófico, o lambari. Então eu fiquei entre a letra C e a letra D. Duas alternativas que fazem sentido nesse primeiro momento. Beleza, agora pensa comigo. A pulga d'água, que vem depois do plâncton, ele tem que ter mais toxina que o plâncton e menos que o lambari. Né? Tem que ter mais que o plâncton e menos que o lambari. Show de bola. Então repara que as duas alternativas atendem isso. 4,3 e 3,9. Então não sei qual é ainda. A terceira informação é onde você vai matar o gabarito. A piranha, que vem como quarto nível trófico, depois do lambari, não pode ter 4,1 aqui ó, na letra D. Não pode ter. Ela não pode ter menos do que o lambari tem. Qual o gabarito que a gente acha, então? Tem que ser a letra C. A piranha tem que ter mais desse composto do que o lambari. E para fechar, o último nível trófico tem que ter ainda mais. A única alternativa em que todas essas exigências se respeitam na magnificação trófica, eu começo com o menor e eu termino com o maior, é a letra C de coração. Tá tranquilo? Beleza? Vamos lá. Seguinte, última coisinha pra gente fechar nossa aula. Densidade populacional, isso aqui é muito tranquilo para você, porque você já conhece isso aqui da geografia. Isso aqui já é inato para você. Quando eu penso numa população, num grupo de organismos, eu tenho 4 fatores que alteram a quantidade, a densidade de organismos naquela população. 2 deles aumentam. Você vê isso muito bem, muito lá na geografia. A natalidade e a imigração aumentam o número de indivíduos naquela população. São pessoas chegando ou pessoas nascendo. Enquanto que a mortalidade e a emigração diminuem o número na população. Beleza, então a densidade populacional ela é alterada por esses 4 fatores aqui. Essas 4 forças aqui. Agora vamos lá. Uma espécie qualquer, uma espécie hipotética,
sempre que ela começa sempre que ela chega no ecossistema, ela tende a crescer de acordo com uma fórmula, um padrão, melhor dizendo, que a gente chama de potencial biótico. Esse potencial biótico ele é uma curva exponencial, que você vai ver lá na matemática. Essa curva exponencial ela tem um padrão muito claro, que é ela demora a crescer, mas depois que ela cresce também ela vai muito rápido. Tá? O potencial biótico, então, ele mostra pra gente o quão rápido uma espécie pode crescer em condições ideais. Igual no Aladdin lá, né? O mundo ideal. Então, no mundo ideal, uma espécie cresce tão rápido quanto essa curva aqui. Pessoal, cada espécie tem a sua própria curva, tem as suas próprias informações, tem o seu próprio valor de crescimento. Tá? Uma mosca, por exemplo, aumenta muito mais no número populacional do que um ser humano. Porque a mosca tem um período reprodutivo muito rápido, enquanto o ser humano tem ali cerca de 9 meses, tá? Beleza? Então o período reprodutivo, ele influencia sim a velocidade com que essa curva cresce. Mas esse padrão de começar devagar e ir acelerando, ele é o mesmo para qualquer ser, tá bom? Beleza. Agora é o seguinte, o mundo não é perfeito, o mundo não é ideal, a natureza não é a cor-de-rosa. Existe um monte de problemas, existem um monte de coisas que vão segurar aquela espécie, que vão impedir aquela espécie de crescer. Aqui do lado eu coloquei 6 fatores para você, 3 bióticos e 3 abióticos, que vão impedir aquela espécie de crescer de forma descontrolada. Só para elucidar, só para exemplificar melhor. Predação. A predação, se um organismo está sendo predado, ele está morrendo. Se tem organismos morrendo, esse crescimento é mais devagar. Se esse organismo está sendo parasitado, igual está aqui na segunda linha, tem menos organismos sobrevivendo. Estão morrendo para aquele parasita. Se eles estão competindo por recurso, igual na terceira linha, tem menos organismos crescendo porque eles estão brigando por aquele nutriente. Tá bom? Tem aqui mais 3, clima, espaço e alimento, que são fatores abióticos, não vivos. Tá bom? Então, galera, vamos chegar na conclusão perfeita aqui agora para fechar nossa aula. Existe a curva de potencial, que é a curva que está em preto lá, curvazinha perfeitinha, bonitinha no mundo ideal. Pum! Só que o mundo não é perfeito, existe uma resistência. Existem aqueles fatores que a gente falou que impedem a espécie de crescer de forma descontrolada. Então, na real, o que existe real, olha o nomezinho da curva aqui, curva de crescimento real, é o potencial biótico descontado da resistência do meio. Descontado daqueles 6 fatores que a gente falou lá atrás. Então, o que acontece é essa curva cresce mais devagar. E mais importante, tem uma linha azul aqui, que eu chamo de capacidade de suporte. É o tanto de organismos que cabem de forma aceitável naquele ecossistema. Se tiver mais do que aquela quantidade, passa a ter esses problemas de forma muito grande. Eles vão começar a sofrer muito em competição, falta espaço, falta comida. Então, sempre existe uma quantidade em que a espécie ela fica variando em torno dessa quantidade azul, dessa capacidade de suporte, como se fosse um ioiô. Então ela fica sempre, aumenta um pouquinho, dá problema, diminui, morre uma galera. Morreu, tem mais espaço, tem nutrientes sobrando, reproduz, cresce mais e fica assim o tempo todo. Tá? Então a espécie sempre tende a chegar nesse ponto aí. Agora, uma espécie invasora, isso aqui é carta certa no Enem. Aparece sempre que, uma vez ou outra, um ano ou outro, isso aqui aparece para você. Uma espécie invasora, como essas 3 que estão no nosso slide, o coral-sol, o peixe-leão, são espécies que não são nativas de um ambiente. Elas chegam naquele ambiente. Como elas chegam naquele ambiente de uma forma diferente, pode ser pela ação antrópica, humana ou não, elas não têm predadores, elas não têm parasita, elas não têm uma porção de resistência ambiental. Então essas espécies aqui, quando elas chegam num ambiente, quando elas chegam em um ecossistema novo, elas crescem de forma descontrolada, igual o potencial biótico que a gente viu. Para essas espécies invasoras, elas entram no modo easy, no modo fácil. Não tem resistência, não tem nada. Tá? Olha essa questãozinha aqui, que vai falar exatamente isso aqui pra gente. No Brasil, 80% da energia elétrica advém de energia hidrelétrica, cuja construção implica o represamento de rios. Ponto. A formação de um reservatório para esse fim, por sua vez, pode modificar a ictiofauna. Ictiofauna, galera, é o número de peixes, os tipos de peixes, é a fauna ligada a peixes. Tá? Ictiofauna local. Um exemplo é o representamento do Rio Paraná, onde se observou o desaparecimento de peixes cascudos
se observou, quase que simultaneamente, ao aumento do número de peixes de espécies exóticas, ou invasoras, são sinônimos, introduzidas como o mapará e a curvina, as 3 espécies com nichos ecológicos semelhantes. Nessa modificação da ictiofauna, o desaparecimento de cascudos é explicado pelo... Galera, se esses organismos têm nicho parecido, te falei lá na semana passada, eles vão fatalmente entrar em competição. Só que a curvina e o mapará, por serem exóticas, por serem invasoras, não têm resistência. Elas crescem descontroladas. Então elas passam a aumentar muito o número delas e com esse número aumentado, o que vai acontecer agora? Elas vão começar a competir com a nossa espécie nativa. E essa competição é desleal. Essa competição é covarde contra a espécie nativa. Porque ela tem resistência, as outras não. Tá? Então vai aumentar a competição interespecífica, causando a morte dos peixes cascudos. Beleza? Perfeito? Quinta questão agora é aquela para você relaxar. Porque ela é a questão que você vai enxergar praticamente uma questão de interpretação de texto. Tem pouquíssimo conceito de biologia aqui. Vamos rapidinho nela. Ó. O crescimento da população de uma praga agrícola está representado em função do tempo. No gráfico ao lado, onde a densidade populacional superior a P causa prejuízo à lavoura, ou seja, passou daqui para cima daqui, é problemático. No momento apontado pela seta 1, um agricultor introduziu uma espécie de inseto, que é o inimigo natural da praga, na tentativa de controlá-la biologicamente. No momento indicado pela seta 2, o agricultor aplicou grande quantidade de inseticida na tentativa de eliminar totalmente a praga. Galera, no 1, ele foi lá e colocou um inseto. Esse inseto começou a predar aquela praga, e o que aconteceu? A praga começou a cair. Então, a densidade populacional da praga começou a diminuir drasticamente. Aí, não satisfeito ainda, o agricultor foi lá e falou assim, pô, vou resolver de uma vez por todas. Vou colocar na seta 2, aqui ó, na seta 2, vou colocar um pesticida, um composto para matar aquela praga, para resolver de uma vez por todas. Aí ele ficou felizão, porque olha o gráfico como é que aconteceu, ó. Ele caiu, aqui ó, ele caiu. Caiu, foi lá embaixo, foi lá embaixo, foi lá embaixo, foi lá embaixo. Aí ele ficou feliz. Só que passou um tempo, o que aconteceu? Disparou, cresceu, foi lá no alto. Mais alto do que estava antes dele colocar. Aí vamos lá. Olhando essas opções que estão aqui, são textos um pouco mais largos, você vai ler ela com calma daqui a pouco, você tem que catar, você vai ver, você vai ver facilmente que quando você lê, a opção que vai te saltar os olhos é a nossa penúltima opção. O inseticida atacou tanto as pragas quanto os predadores. Ó, quando ele botou o inseticida, no 2, ele matou as pragas. Beleza. Só que ele matou também predador, galera. É um inseticida. Mata inseto. Matou lá o insetinho que o agricultor colocou antes. Os 2 morreram. Beleza. Só que depois que os 2 morreram, o que aconteceu? Entretanto, a população de pragas recuperou-se mais rápido, voltando a causar danos à lavoura. Depois que ele jogou o inseticida, a praga morreu junto com o inseto, só que a praga se recuperou mais rápido daquele problema. Começou a se multiplicar. E agora que ela se multiplicou sem aquele inseto, ela cresceu em um número muito rápido. E ela foi lá em cima e passou a ser problemático para a cadeia alimentar. Beleza? Pessoal, você já fez isso já. Eu sei que você fez. Agora, caso você tenha esquecido, por algum motivo, sei lá qual foi, tá aqui o gabarito, já marcou ele bonitinho, e você já seguiu tudo aqui, né? Já me seguiu? Ó, meu Instagram aqui, @prof.joãocampos, tá? Seguiu o nosso Instagram, Estude com Luiz, ou no Facebook, ou no YouTube, tá? Inscrito, sininho ativo, semana que vem tem mais aula. Desculpa, daqui a pouco tem mais aula. Logo depois de mim tem outra aula. Valeu? Beijo pra vocês, até a próxima semana. Fui!